lembrar para vocês, gente, que Janeiro Branco ele é voltado para o mês de conscientização, prevenção e combate contra as doenças mentais e emocionais. Deixa eu apresentar para vocês a doutora Patrícia. Inclusive, Patrícia, mesmo os teus títulos, eu queria que você aproveitasse e esclarecesse para mim algumas dúvidas. Por exemplo, a Patrícia é psicóloga, com especialização em psicanálise, problemas do desenvolvimento, terapia familiar, sistêmica e terapia do trauma. Só mais um tiquinho, Patrícia. Além de psicologia positiva, neurociências e mindfulness. Patrícia, quando a gente pensa em profissionais da área de saúde que trabalham com a saúde mental, sempre vem à tona três: psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Geralmente é assim, né? E eu acredito que tem uma outra categoria que também está se destacando, são os coaches, né? Tem aqueles coaches sérios, responsáveis, tem outros que não demandam tanta confiança. Mas eu queria que você, já que tem essas duas funções, qual a diferença, assim, nesse caso, entre psicóloga e psicanalista? Boa noite, obrigado pela sua presença, viu, Patrícia? Boa noite, é um prazer estar aqui, falar de saúde mental, Tá. que é a minha paixão. Então, diante da sua primeira pergunta, realmente é uma dúvida de muitas pessoas, né? O psicólogo é aquele que estuda a mente, a psique. Tá, O psicanalista também, mas o tá. psicólogo é um estudo mais abrangente no sentido de você também estudar as estruturas, sistemas. Então, a gente estuda cérebro, a gente estuda os principais sistemas, o corpo, Tá. fisiologia, né? Então, mais profundamente tudo isso. O psicanalista não se aprofunda tanto nessa parte mais biológica, Biológica. Tá, né? Mas ele também estuda a mente. tá, E para ser psicanalista, não necessariamente você precisa ser psicólogo. tá. Isso é Então, você importante. pode ter qualquer formação superior, isso é Tá, exigido nas escolas sérias, né, de psicanálise, tá, porque psicanálise é ciência. tá. Então, não é uma pseudociência, como houve um tempo aí atrás alguns discursos nesse sentido. Psicanálise é uma ciência, Tá, inclusive a gente deve, né, ao Freud, que é o criador da tá, psicanálise, toda essa parte nossa do desenvolvimento de estudo em saúde mental, tá. porque ele percebeu no estudo com as histéricas que Sim, todas as afecções delas tá, eram emocionais tá. e não físicas. Interessante. Vou baixar um Tá, pouquinho entendi. que eu acho que está dando um retorno. Tá bom o som? Tá dando um pouquinho de eco, mas se baixar um pouquinho, acho que ajuda bastante, Patrícia. Vamos lá. Tá tudo bem? Você Patrícia, está me ouvindo bem? tô ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Uma curiosidade, não sei se você sabia, Patrícia, que eu acredito que a primeira atividade médica do Freud foi oftalmologia. Olha, Depois ele abandonou o exercício da oftalmologia e se transformou numa referência internacional no estudo da psique humana. Quando a gente fala em psique humana, Patrícia, eu não sei se você também compartilha da opinião que o ser humano é um ser trino. No fundo, o ser humano é um ser espiritual que possui uma alma que habita no corpo. Existe uma discussão muito grande, até mais eu também compartilho dessa ideia. Não é bem esse tema, mas eu achei interessante a gente trazer à tona essa questão. O espírito é a parte do ser humano que tem consciência de Deus, se comunica com Deus, e a alma, a psique, diz respeito ao quê? Sentimentos, vontade, decisão, intelecto. É isso mesmo, Patrícia? Porque o corpo todo mundo fica mais fácil de entender, porque ele é tangível, ele é tocável, a gente consegue enxergar. É a parte material do ser humano. Agora, não material, espírito e alma geralmente gera discussão. Você também compartilha dessa mesma opinião ou tem algo não, diferente? compartilho completamente dessa opinião. E houve um tempo em que essa parte espiritual se distanciou, né, da psicologia e da ciência, mas agora
está se aproximando de novo. Existem muitos estudos, inclusive de parte neurológica, né? Tá. Entendendo o quanto é importante a gente também cuidar da nossa parte espiritual. Eu também concordo que o homem é trino, né? Corpo, Certo. alma e espírito. E Isso. exatamente isso que me segue na minha busca e na minha prática, né? Como psicóloga. Patrícia, ainda 2 comentários, ou que eu queria que você esclarecesse, que eu achei interessante. Além de psicologia positiva, dá a entender que existe uma psicologia negativa ou uma psicologia contrária? Por que positiva? Esse, Além de psicóloga, psicanalista, você também é uma psicóloga positiva, é isso mesmo? O que significa psicologia positiva? Eu já ouvi alguns termos, já ouvi algumas definições a respeito, mas eu queria que você compartilhasse a tua opinião. esse nome é bem ruim, né? Tá, Inclusive, os próprios criadores da psicologia positiva não gostam muito desse nome, mas não tá. conseguiram achar um nome. Um adjetivo melhor. Até então. Isso. Porque como que surgiu a psicologia positiva? Em Tá, torno de uns 50 cientistas da área, tá. eles se reuniram para dizer o seguinte: o ser humano ele é muito mais do que o diagnóstico dele, né? Isso, concordo. É, Então, não adianta ser. A gente vai falar de temas importantes de saúde mental, né? O burnout, a depressão, a ansiedade. Mas uma isso. pessoa deprimida, ela não é depressão. Ok, Ela é muito mais que isso. ok. Então, qual que é o viés da psicologia positiva? Ao invés de eu ficar conversando com essa pessoa sobre a depressão, Tá. eu vou começar a conversar com ela sobre uma outra face, né? Então, esses cientistas, porque não foi só psicólogo, foram psicólogos, Tá. psiquiatras, neurocientistas, uma equipe multidisciplinar, Tá. começou a estudar, eles voltaram lá na filosofia, lá Ok, atrás, onde começa mesmo o estudo da psique, todo mundo bebe um pouco nessa fonte ok. da filosofia, né? Joia. Aristóteles, principalmente, e alguns outros filósofos, e Tá. eles começaram a estudar as Ok. virtudes do ser humano. E Tá. o que embaixo dessas virtudes, eles entendem as forças de caráter de cada ser humano. Ok. Então, a gente consegue, né, através da psicologia positiva, entender quais são as principais forças de caráter de cada um. Ah, E legal. aí, as forças maiores, as forças intermediárias e as forças menores. Então, é Tá. um olhar para as virtudes e para as forças de cada um, ao invés de eu ficar só olhando para o que está causando sofrimento. Não que você não olhe, mas é mais uma ferramenta, porque essa é a minha prática, né? Como a gente é corpo, alma e espírito, eu tento Isso. mesclar tudo isso na minha prática. Então, Tá. eu tento ver, por exemplo, estudando as virtudes, a gente vê que muitas coisas estão lá na Bíblia, né? Tá. Tá. Estudando o corpo também, que eu tenho que Tá. cuidar do meu corpo, porque eu habito nesse corpo, Isso. né? Inclusive, por exemplo, falando-se de depressão, uma das coisas que ajuda demais, demais, demais na depressão, se você não conseguir começar por nenhum lugar, faça alguma atividade física, que Certo. seja uma caminhada, que seja levantar um pouco da cama, dar uma volta onde você está, beber um copo d'água, porque existem níveis de depressão, né? Tem Ok. gente que não consegue sair da cama, não toma banho, são níveis graves de depressão. Mas para Segura um tiquinho que você. qualquer para a saúde mental em geral, o exercício Tá. físico é assim primordial. Segura um tiquinho que você vai discorrer um pouco mais aprofundadamente sobre a sintomatologia da depressão. Olha só, Patrícia, antes da gente conversar sobre o tema, eu resolvi dar uma pesquisada. É sempre bom para mim quando eu convido vocês, porque eu preciso atualizar a literatura. Então a gente pesquisa em algumas fontes seguras,
E aí eu fui fazer um levantamento da condição que se encontra depressão e ansiedade tanto no Brasil e no mundo. Eu tenho alguns dados que eu queria que a gente analisasse. Em 2023, aproximadamente um ano atrás, o número de atendimentos relacionados à ansiedade generalizada no Sistema Único de Saúde aumentou em mais de 200% em comparação a 2019, passando de 71 mil casos novos para 274. Isso é um número expressivo. O que é que está acontecendo que a população, de uma maneira geral, está se tornando mais expressiva? É o que a gente tem de números bem estabelecidos. Uma pesquisa no Instituto Ipsos revelou que 45% dos brasileiros entrevistados relataram sofrer de ansiedade, com maior prevalência entre as mulheres, mais da metade do grupo. E jovens de 18 a 24, 65%. Interessante, por que uma pessoa jovem, que tem toda uma vida pela frente, movida por tantos desafios, tem sido acometida de depressão? Eu só estou começando o conteúdo. Além disso, olha, 19% dos entrevistados afirmaram ter depressão, sendo a porcentagem de mulheres 24% maior do que a dos homens. Interessante como o aspecto depressivo ele é mais frequente no sexo masculino. Para quem está começando, para quem está chegando agora, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Eu, juntamente com a doutora Patrícia, nós estamos batendo um papo super legal sobre Janeiro Branco, mês de prevenção, conscientização e combate contra as doenças mentais e emocionais, explorando, sobretudo, 3 aspectos mais importantes: depressão, ansiedade e burnout. E aí a Patrícia já conversou algumas coisas interessantes a respeito da sua própria titulação, que eu tinha algumas dúvidas, e aí a gente resolveu entrar na live propriamente dito. Olha só, Patrícia, a respeito do burnout no Brasil. O Brasil é o segundo país com mais casos de síndrome de burnout no mundo. Isso me chamou a atenção, ficando atrás apenas do Japão. Em 2023, 421 trabalhadores foram afastados de suas atividades de trabalho devido ao burnout, representando um aumento de 136% em relação a 2019. Quando a gente pensa, Patrícia, no cenário global, o desafio aumenta bastante. A Organização Mundial da Saúde relatou que no primeiro ano da pandemia do Covid-19, isso é um fato, assim, a pandemia veio realmente para mudar por completo o cenário mundial em termos de saúde. Os casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% em todo o mundo. E os estudos têm indicado que aproximadamente, olha, eles fazem alguns cálculos interessantes. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão. O indivíduo acometido pelas doenças mentais e emocionais acaba tendo um efeito colateral muito maléfico na sua economia, na sua rotina e no comportamento, resultando em um custo global de $1 trilhão por ano. Quando a gente pensa nessas questões, isso também afeta o nosso bolso. Então, esses dados ressaltam a importância da iniciativa. Por isso, o Janeiro Branco, gente. A gente precisa trazer pessoas como a Patrícia, que tem expertise, conhecimento, experiência, para a gente aprofundar um pouquinho mais o tema e trazer consciência e clareza para vocês, os ouvintes, com embasamento científico. A importância que a gente deve dar ao tema e fazer com que a gente esteja alerta a essa questão para que esses dados alarmantes, a gente não faça parte dessa estatística. Patrícia, vamos conversar um pouquinho sobre depressão. A depressão é causada um transtorno mental. É aquele indivíduo que fica borocochô, jururu, introspectivo, ele fica recolhido na vida dele, triste, não tem força, vigor, disposição e coragem. Eu queria, assim, de maneira bastante simples, objetiva, você dissesse para a gente o que é depressão e quais são as principais causas de depressão. Sim. Então, no CID, né, no Código Internacional de Doenças, a depressão ela é classificada como transtornos do humor. Transtorno do humor. Transtornos do humor. E a gente tem os episódios depressivos, que eles podem ser em 3 graus, né? O leve, o moderado e o grave. E nós temos o transtorno depressivo recorrente. E daí já é uma estrutura mais depressiva. Então, é aquela pessoa que iniciou um quadro depressivo, mas isso não aparece como um episódio. Ele é recorrente. É um transtorno depressivo recorrente. E ele é multifatorial.
Ok. Normalmente está ligado com perdas. Normalmente está Tá, ligado com perdas. Os dois aspectos da nossa vida que mais nos adoecem são os nossos relacionamentos e o nosso trabalho. Então, tá, são as nossas relações, né, tá, sociais e a nossa produção. O trabalho tá, como produção, como eu gerar algo de mim, né? tá, Então, normalmente são as coisas que mais nos adoecem. Então, por exemplo, como prevenção, né, a depressão, o apoio social. Por isso tá. que aumentou demais a ansiedade e depressão, por exemplo, na pandemia. Porque Ok, eu precisei ficar isolado, aquele meu ambiente de trabalho modificou completamente, muitos tiveram tá, que trazer isso para casa, para dentro de ok, casa, né? Eu não tenho mais um par para quem passar o meu dia, para comer junto, para contar uma piada. Eu fico lá só com a minha família, ou sozinha, ou na pandemia eu atendi muitas idosas, muitas uhum, senhoras idosas. Os ok, filhos não podiam mais visitar, os netos não podiam mais hum, visitar, e elas iniciavam um quadro, no primeiro momento, com todo o sintoma de pânico. tá, E normalmente é um pouquinho isso que acontece, né? A ansiedade, ela está um pouco ligada com depressão. Às vezes ela pode começar com um sintoma, né? A depressão começa com um sintoma muito ansioso e se isso tá, prolonga por um longo tempo, pode tá, desencadear uma depressão, né? Então, o que é muito importante? Gerenciar o estresse, tá, a cuidar da nossa parte social, né? tá bom, E ter um estilo de vida saudável. Hoje em dia, a gente, até na medicina, né, a gente tem olhado muito para isso, para a gente prevenir, porque em todos os casos também de transtorno emocional, né, ou algum aspecto nesse sentido, como a gente tem conversado, o mais importante também é rapidamente eu já olhar para isso. Eu não ok, esperar nada disso agravar para depois olhar, né? Porque, de repente, se eu começo a tratar uma depressão lá no início, às vezes eu tá, não preciso nem entrar com medicamento. Só que ok, se já é uma depressão de moderada a grave, eu vou precisar de um suporte medicamentoso, e aí vem a diferença do psiquiatra, ok, né? A gente estava falando do psicólogo, o isso, psicanalista e o psiquiatra. O isso, psiquiatra é o médico. O tá bom, psiquiatra, ele fez medicina, se formou, fez todos os plantões, fez tudo aquilo que o médico faz, né? tá, Só que ele se especializou na parte mental, né? Nos ok, transtornos mentais, na psique humana. Então, essa é a diferença. E a gente trabalha muito junto com os tá, psiquiatras, tanto para ansiedades mais graves, depressão moderada a grave. Então, a gente trabalha muito em parceria, porque às vezes, para a pessoa conseguir entrar na terapia, ela precisa de um suporte de medicamento. E eu acho que é muito importante dizer que hoje em dia ainda existe um preconceito sobre o tratamento mental, sobre o tratamento com medicamento, tá, mas as drogas evoluíram assim demais, né? Toda a parte dos remédios psiquiátricos, desse apoio medicamentoso, hoje estão em terceira, quarta geração, então com pouquíssimos ou nenhum efeito colateral, né? Para não joia. dizer que não é nenhum, pouquíssimos efeitos colaterais, e às vezes é muito necessário, né? Patrícia, então, quando a gente pensa na depressão, a gente escuta falar, não no ambiente acadêmico, no ambiente técnico, mas as pessoas às vezes fazem uma comparação da seguinte maneira: o depressivo é como se ele estivesse olhando pelo retrovisor tudo aquilo que aconteceu, que ele gostaria que não acontecesse, mas ele não tem como mudar. E o ansioso é o contrário.
ele sofre antecipadamente aquilo que não sabe se vai acontecer, que parece que 95% dos casos acaba não acontecendo. O depressivo olha para trás e o ansioso olha para frente. É isso Não mesmo. consegue mudar o que aconteceu, nem consegue exercer controle sobre aquele que vai acontecer. É isso mesmo? É. Existe essa relação com o tempo mesmo, né? Isso, tá. O depressivo, normalmente, o que desencadeou, né? É importante dizer também que existem também depressões endógenas, né? Ok. Mas, quando não há nada físico causando essa depressão, por exemplo, um desequilíbrio hormonal, doenças psiquiátricas, Isso, vícios, né? tá. Vícios de qualquer Natureza. espectro, Tá. drogas lícitas ou ilícitas, Ok. vício, por exemplo, em jogos, em telas, em álcool, né? Tudo Tá. isso pode desencadear depressão, mas a depressão muitas vezes está ligado à perda, né? Tá. Então, porque em tudo a gente investe a nossa vida, né? Num relacionamento a gente investe a nossa vida, num trabalho a gente investe a energia vital, né? Tá. O Freud chamou isso de libido. A gente Libido. investe a nossa libido nos nossos relacionamentos, né? A teoria psicanalítica traz, a gente investe em objetos. E quando Ok. tem a perda desse objeto, perdi. Eu vou precisar lidar com essa perda. Tá. E às vezes há uma regressão muito grande, e às vezes é aquilo lá, não queria que isso tivesse acontecido. Então, realmente, eu fico mais olhando para o passado, né? E aí eu Tá. fico meio que congelado nesse lugar. Tá bom. E a ansiedade é exatamente o que você falou, é o que querer trazer o futuro logo aqui. Eu quero resolver Aham. agora isso, eu quero o futuro. Isso. Por isso que acomete muitos jovens. Porque Tá. apesar dele ter a vida toda, ele tem pressa, ele quer tudo agora. E para Sim. todo adoecimento, a gente precisa entender e olhar para o momento atual em que a gente vive, para a cultura em Tá. que a gente está mergulhado, né? Tá. Porque, por exemplo, na época do Freud, os transtornos ligados à sexualidade, né, às histéricas, e era muito isso que ele encontrava. E hoje em dia, nesse mundo rápido, digital, que é um touch, né, Sim. quando eu comecei a namorar, o telefone a Tá. gente punha o dedo num buraquinho, girava e soltava, né? Para Exato. ligar para o namorado. Hoje não, hoje você já deixa salvo lá favoritos, touch. Então é uma Aham. geração imediatista. É. Quero tudo agora, eu quero no touch, né? Então é uma geração que está vivendo eu vou chamar de comorbidades dessa vida maluca que a gente está, né? É interessante, Patrícia, porque é difícil você não considerar a possibilidade do mundo se desenvolver, evoluir, e você precisa estar acompanhando esse ritmo. Mas, ao mesmo tempo que a evolução, desenvolvimento e o conhecimento traz benefícios, às vezes ele também pode trazer malefícios. Isso acaba se manifestando muito na maneira como o indivíduo sente, pensa e se comporta. Tanto é que é um desafio muito grande. Eu tenho 3 filhos pequenos também, Patrícia, e tentar ou sempre estar lutando para preservar o tempo de exposição e de conteúdo de tela não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode simplesmente fechá-los, colocá-los dentro de uma bolha, porque como é que ele vai se manter antenado e saber o que está acontecendo, inclusive para ele interagir lá fora, no seu ambiente natural, com o pessoal da sua faixa etária de idade, se não tem algum tipo de exposição. Em procurar encontrar um ponto de equilíbrio, eu acho que é um desafio, mas a gente tem que estar insistindo. Então, eu não posso deixar de crescer, de evoluir, de melhorar, acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, da tecnologia e da inovação, e, ao mesmo tempo, preservar a sanidade mental e emocional. Patrícia, é um desafio.
O ansioso sempre está se preocupando excessivamente, ele sempre está inquieto, as mãos sempre estão cheias de suor, ele sempre respira muito rápido, fala muito rápido. É isso mesmo que acontece com o ansioso, Patrícia? É isso mesmo. É, o ansioso, ele pode sentir formigamento nos dedos das mãos ou nas pernas, ele pode sentir o coração palpitando, toda a Tá, parte digestória dele fica comprometida. Comprometida assim, ele pode ter dor de barriga, ele pode ter gastrite, ele pode ter, né? Porque é isso, acontecem algumas coisas, né? tá, Quando essa ansiedade está bem importante, é tá, difícil para dormir, é difícil para se concentrar, né, nas atividades, inclusive porque diante do medo eu posso ter três respostas, né? ok, Eu posso lutar, tá, congelar ou fugir. tá, ok, E o meu corpo, ele responde dessa maneira. ok, Então, mesmo eu não estando diante de um perigo, né, real, eu estou vivendo como se eu tivesse diante de um perigo real. Então, o meu corpo também responde aumentando o nível de cortisol, dando né, características do estresse também. Patrícia, você acredita que já se passaram quase 30 minutos que a gente está conversando? O tempo simplesmente passa e a gente nem percebe, Patrícia. Outro desafio grande é a gente administrar bem o nosso tempo para que a gente explore o mais possível o tema tão importante. Verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre burnout, que eu acho que também é uma coisa que deve ser uma condição relativamente frequente que você deve receber no teu consultório. A gente estava conversando há pouco tempo atrás que a gente está vivendo uma verdadeira revolução. Há alguns anos a gente viveu a Revolução Industrial, em seguida a gente viveu a revolução da internet e agora literalmente a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial. Tem se falado cada vez mais em inteligência artificial e eu acho que isso é um caminho sem volta. E quando se fala em inteligência artificial, se pensa em ambiente de trabalho. Isso tem mudado o comportamento do indivíduo. Muitas pessoas precisam entregar um pouco mais porque ficam receosas. E agora, meu Deus, como é que vai ficar meu cargo, meu trabalho, meu salário? Como é que eu vou conseguir honrar os meus compromissos? E em função dessa concorrência e dessa competição tão grande, muitas pessoas têm dado mais do que elas poderiam, ou às vezes elas não têm a condição adequada e acaba sendo acometida por esse negócio chamado burnout. O que é burnout? Realmente esse esgotamento profissional, isso acontece sobretudo dentro do ambiente de trabalho, Patrícia. Discorre um pouquinho mais, o cara fica estressado, cansado, nervoso, ele já não aguenta mais. Fala um pouquinho sobre o burnout pra gente. É. Eu acredito que o burnout também é um sintoma da nossa época, bem como Ok, você colocou. Eu acho que o precursor do burnout era o estresse, né? tá, Que começou a ser falado lá na década de 80, talvez, né? ok, Então, é como se fosse um estresse da terceira potência. tá, O burnout, ele é realmente tem inclusive quando a gente vê imagens, né, de tá, burnout, é aquele palito de fósforo consumido, isso, né? isso, É exato, exatamente isso. É meio que eu vou contar dois casos de burnout tá, para dar uma ilustrada. É meio que um apagão mesmo. E ele tá, pode dar de várias maneiras. Normalmente ele está ligado ao estresse e normalmente tá, ligado à parte de trabalho. ok. Mas o que eu tenho observado também é que ele está muito ligado a pessoas extremamente controladoras. Ah, interessante esse apontamento, É, tá, porque é o seguinte, inclusive, como a gente conversou um pouquinho no começo, a nossa fé, né? tá, A gente tem a mesma fé, e a nossa fé isso, é baseada assim, você não tem todo o controle. não tem, A gente tem uma ilusão de controle. tá, Então, por exemplo, aquela coisa também de você ser muito regrado, muito controlado, é uma ilusão. tá, Porque existem circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Claro que uhum, eu
tenho que fazer, né, o mínimo que eu posso fazer de acordo com o que eu acredito, assim, com o meu talento, com Tá, o meu propósito de vida, com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo tá, que me dá prazer, que eu me ok, sinto recompensada de alguma maneira, né? Recompensado de ok, alguma maneira. Por que que eu vejo um burnout um pouco ligado? Duas coisas. Há pessoas que tentam, né, são muito controladoras em todos os aspectos, elas querem tomar conta de tudo, tá. do marido, dos filhos, do trabalho, da casa, né? E não dá conta, Não dá, né? não dá. E além de tudo, nesse mundo acelerado, consumindo Uhum. conteúdos em redes sociais, não descansando o cérebro, né? Indo dormir, né? Com o celular, respondendo, não tem. E o outro aspecto além de ser controladora, são pessoas que têm problemas com limites. Ok, interessante. Por quê? Porque é o seguinte, eu, por exemplo, não respondo WhatsApp de paciente de depois das 9 da noite, a não Ok, ser que seja um caso muito grave. Porque ok, normalmente eu atendo até umas 8h30, tá, né? Então, até umas 9 eu respondo. Depois é só amanhã. ok, Então, assim, a gente precisa ir colocando esses limites, né? ok, Você disse do seu desafio com os seus filhos, mas eles isso, vão precisar obedecer alguns limites. exato, perfeito. Eu atendo. A minha paixão é criança e adolescente, mas eu tenho Tá, alguns adultos. tá, Então, assim, há estudos assim que criança até os 3 anos, hoje em dia, indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é tá. zero de tela. Hum, Zero. Olha que desafio, absurdo, muito grande. né? Por quê? Eu vou usar um termo meio feinho, mas é um shut up kids, né? Você entrega um Isso, celular, fica cada um sentadinho no seu canto, mergulhado nessa tela, aham, né? Independente da idade. Então, tudo aquilo que me protege lá na frente, de repente, para não desenvolver uma depressão, não desenvolver ansiedade, eu não tô cuidando agora, dando a tela para essa criança pequenininha. ok, Depois a sociedade vai aumentando um pouco esse tempo, né? De tá, 4 a 8 é 1 hora por dia. ok, Então, assim, são os limites. Então, o burnout está ligado a pessoas controladoras, é o que eu tenho observado, né? tá, E pessoas com problemas com limite. Eu atendi uma paciente, para eu te dar um exemplo de burnout. Burnout não é só aquela coisa, um dia de fúria, é um tilt mesmo. tá, Assim, cheia de atividades, trabalho, filha, escola da filha, marido e tal. Ela parou diante da escada da casa dela, era uma casa de 2 andares, e tá. ela ficou olhando para a escada, paralisada, se desesperou, chamou o marido e falou: Eu não sei como subo a escada. Gente, que Como eu coisa. subo essa escada? Uhum, Né? E aí, qual é o tratamento? Foi para o psiquiatra, foi diagnosticada com burnout, medicamento e tá, terapia. Né? Então, é tá, um tilt. Como assim? Né? Não sabe subir escada. Uma outra, que não foi minha paciente, mas foi colega minha de, de faculdade, também queria agradar todo mundo sempre, aquela pessoa que cuida de todo mundo, cuida das colegas na faculdade, cuida do marido, cuida das filhas, super controladora, trabalhava pra caramba e tal.
dormiu, apagou na marginal. Gente. Só não teve um acidente feio, porque estava com trânsito muito pesado, então estava tudo Tá. andando devagarinho, mas ela bateu no carro da frente assim e puf, apagou. Apagou. Diagnóstico burnout. Então, Burnout. burnout é sério, sério, Uhum. sério, sério. E o que a gente tem que olhar? É gerenciamento de estresse. A gente olhar para a qualidade de vida, né? E se puder dar uma dica para quem tem problema com limite, é isso. A rede social tá aí. Só que você precisa parar para ler um livro, você precisa ter um hobby, né? Você precisa se encontrar com pessoas queridas, rir, cantar, dançar, viver, né? Isso. Ir para a natureza, ir para a natureza. Já tem estudos muito importantes, inclusive no Instituto de Psiquiatria, né, no IPQ, aqui Tá. de São Paulo, sobre o mergulho na floresta, né? Sobre Ó, você ter esse contato com a natureza, você pisar descalço no chão, pisar na areia. Só que você olhar lá para o verde, a respiração já muda de frequência, sabe? ó. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter contato com a natureza, fazer atividade física, se alimentar de maneira nutritiva. E você não precisa contratar os experts, né? De pouquinho essas mudanças vão acontecendo. Cada ganho pequenininho já vai somando para a gente, né? Ô, Patrícia, eu preciso acelerar um tiquinho, que a gente já tá, meu Deus do céu, quase 40 minutos. E olha só, eu queria que a gente caminhasse para o fim. E eu resolvi, então, além a gente já conversou um pouquinho sobre depressão, ansiedade, burnout, só que final de ano, início do novo ano, geralmente carrega muita energia que é única de renovação e as pessoas fazem tantos projetos. É o momento que as pessoas fazem promessa para si mesmas, elas traçam tantas metas e elas ficam na expectativa tão grande de conquistar tantas mudanças que são importantes para ela no ambiente de saúde, no ambiente de carreira, no ambiente familiar e assim sucessivamente. E todo mundo preocupado com o bem-estar. Só que, para que as coisas aconteçam, a gente precisa então de um plano de ação. Qual seria um conselho de um psicólogo, psicanalista, psicólogo positivo, um neurocientista e um mindfulness? Poderia dar então para a nossa audiência. Olha só, gente, aquele resumão para a gente fechar com chave de ouro. Um tiquinho. Gente, eu acho que uma palavra legal, Patrícia, seria gerenciamento. Precisamos gerenciar nossa vida. Precisamos gerenciar nossa relação com Deus, fundamental e importante. Precisamos gerenciar nossas emoções, sentimentos, vontade, intelecto. E a gente precisa gerenciar essa máquina perfeita que Deus nos deu, que é o corpo, se alimentando bem, dormindo bem, praticando esporte, interagindo com a criação. Eu queria então que você fechasse com chave de ouro. Qual seria o conselho de uma pessoa que tem sua expertise, experiência, crente em Cristo Jesus, a mulher de Deus, que poderia deixar aí para a nossa audiência? A gente ter essas metas e sonhar e escrever. Ah, escrever. Escreve as suas metas, escreve aquilo que você deseja e tudo na nossa vida é passo a passo. Então, eu não comecei hoje, começa amanhã. Não comecei Tá. amanhã, começa no outro dia, né? Ok. Vamos então, como você trouxe a palavra gerenciar, vamos imaginar como Isso. seria um bom gerenciamento de um dia. Como seria Tá. bom eu começar um dia? Primeira coisa é abrir, eu acordei, despertei, Tá. com o Tá. despertador, com o celular, o que seja. Eu não vou mexer no meu celular. Ok. Eu vou abrir a janela do meu quarto e olhar para a luz do dia. Ok. Tudo isso que eu estou falando vai acontecendo um monte de coisa com a gente que não dá tempo. Ok. A gente marca outras lives.
Vamos Mas lá, é vamos lá. olhar para a luz do dia. Isso vai Tá. acontecer um monte de coisa com a gente, né? Ó, que legal. E aí, eu não vou continuar pegando no celular. O que que eu vou Tá. fazer? Beber água, beber um copo d'água, eu vou, né, dar aquela coisa gostosa, geladinha para o nosso corpo, porque a gente é mais de 80% água. Para É. tudo a gente precisa da água, inclusive para quem tem meta de emagrecer, Isso. a gente precisa da água. Joia. Aí, muitos falam da gente ter uma alimentação mais proteica, e aí a gente pode pensar em algumas outras estratégias. Então, assim, se eu puder gerenciar legal, pelo menos vai uma meia horinha sem pegar no celular a hora que eu Ah, acordo. que coisa. Acho que todo mundo consegue uma meia horinha, né? E aí, Consegue. claro que cada um tem a sua rotina. Cada um tem sua Exato. rotina matinal, tem o seu jeito de ser, tem os seus horários, tem Isso. suas atividades diárias. E aí cada um vai pro seu dia, né? Mas se eu Tá. pudesse dar uma dica de como começar, seria assim. E aí eu pensar, por exemplo, em como eu vou me alimentar também, porque olha que Tá. incrível. A gente tem alguns hormônios, neurotransmissores que estão Ok. diretamente ligados à depressão, né? Tá. E 95% da serotonina não é Tá. produzida no cérebro, é Olha que produzida no interessante. intestino. Ok. Então, eu preciso ter uma alimentação saudável e pensar em ter um intestino saudável Ok. para ter uma melhor saúde mental, né? Para ter uma Ok. boa produção de serotonina, porque às vezes é falta de serotonina. Ok. Normalmente os medicamentos estão ligados com serotonina, né? Ok. Os medicamentos para depressão. Então, os dois principais é a serotonina e a noradrenalina para a Ok. depressão. Então, vamos cuidar da nossa alimentação. E aí, tem uma dicasinha, assim, de coisas que seria legal a gente fazer e que a gente precisa começar de pouquinho, né? Que Tá. seja 10 minutinhos, que seja... É a gente ter uma conexão com Deus. Ok. Então, eu fazer a minha oração, meu devocional, eu ler a Isso. palavra. Hoje em dia, eu acho bacana a gente usar um devocional, porque aquilo me guia. Eu não fico Tá. solta, né? Aquilo vai me Tá. guiando e eu vou me aprofundando. Normalmente, os devocionais são super estudados para serem Isso. construídos, né? Então, é você ter um devocional. O ideal seria 1 hora de oração e devocional, Ok. 1 hora de exercício físico e 1 hora Joia. de leitura por dia. Eu não Tá. consigo todo esse tempo, 10 minutinhos, 20 minutinhos, é de pouquinho. Tem um médico de saúde integrativa que eu sigo no Tá. Instagram, que ele dá uma dica muito bacana, muito, Ok. muito, muito bacana, que ele fala assim, o que é bem bacana? Eu faço uma refeição e eu ando 10 minutos após essa refeição. Então, eu tomei Ok. um café da manhã, eu dou uma caminhadinha de 10 minutos. Ok. Eu almocei, eu dou uma caminhadinha de Caminhadinha. 10 minutos. Eu Joia. jantei, eu dou uma caminhadinha de 10 minutos. 10 Se minutos. você puder ter seu esporte, se você puder ter um hobby, melhor ainda. Mas Melhor. se não, eu começo facinho, né? A Bíblia fala que Deus ele ilumina é lanterna, a palavra de Deus é lanterna para o meu E... pé, para o meu pé. É Exato. passo a passo, é de pouquinho. A gente não muda e transforma e consegue todas as metas de uma De uma hora vez para outra. mágica né? E orando só não. Então, eu acredito que é não desistindo, é perseverando, é tendo garra. E eu não consegui me alimentar bem essa semana, enfiei o pé na jaca. Vamos lá, volta um pouquinho. Né? Hoje em dia Isso. tem tanta informação, tem tanta coisa que a gente consegue ir pegando um pouquinho para a gente. Né? Existem alguns Tá. alimentos, por exemplo, para depressão, que são todos que têm triptofano, né? Ok. Banana, pimenta, chocolate Isso. chocolate 70%,
é um pouco melhor, mas qualquer chocolate, semente de abóbora, folhas escuras. Então, assim, a gente consegue devagarinho incluindo algumas coisas na nossa vida. Ok, Se eu ok. pudesse, assim, rapidamente, seria: acorda, olha para a luz do dia, né? Joia. Faz uma oração né? Conversa com Deus, olha um pouco para dentro, se acalma um pouquinho antes de começar o dia, né? E aí, cuidando depois dessas outras coisas que a gente já comentou um pouquinho aqui. Muito bom, doutora Patrícia. A gente precisa, infelizmente, encerrar, mas se por acaso alguém quiser passar em consulta com você, olha, Patrícia, eu gostei tanto daquela sua live, você me trouxe tantos bons insights, me despertou tanta curiosidade, mas eu queria um contato mais próximo com você. Como é que a audiência te encontra, Patrícia? Ela pode me mandar direct, se bem que o meu precisa pedir é privado, né? Mas eu Tá. posso, eu não sei como que a gente pode fazer, deixar Pode deixar seu número de telefone, um e-mail, um vou telefone deixar, comercial, um telefone. eu posso escrever o meu número de e-mail, o meu endereço de e-mail, e o meu telefone é de São Paulo, o DDD é Tá, 11, o tá. telefone é 97447 Joia. 3331. Vou deixar escrito também. Joia, perfeito. Patrícia, eu gostaria de muitíssimo agradecer sua disponibilidade de tempo, sua atenção, que são ativos raros nos dias de hoje, eu acho que dos mais importantes, por você de maneira assim tão gentil ter aceitado o convite, ter compartilhado sua experiência e conhecimento e deixado tantas dicas legais de como a gente consegue deixar o passado no passado, esperar que o futuro aconteça o seu devido tempo, gerenciar nossas emoções para que o estresse do dia a dia do trabalho não nos corrompa. E claro, a gente tem que ter um mínimo de planejamento no nosso dia a dia. Se acordar de manhã cedo, poder abrir a janela, receber aquele ar puro, a luz entrando pelos nossos olhos e se conectar com Deus, não tem nada melhor do que isso, Patrícia. É isso mesmo. Muito obrigado, viu, Patrícia? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, teus negócios. E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado, Joia. Patrícia. Um Muito abraço. Tchau, bom. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, muito legal conversar com a doutora Patrícia. Esse é o Janeiro Branco, um mês de prevenção, conscientização e combate contra as doenças mentais e emocionais. Nós conversamos um pouquinho sobre ansiedade, depressão, burnout. E, claro, nós também tentamos abordar um pouquinho a importância de nós planejarmos o nosso futuro. Termina-se um ano, inicia-se um outro, existem muitos projetos, muitos planos, muitas metas a serem alcançadas, e é fundamental um plano de ação. E a gente precisa, as metas, inclusive, precisam ser metas também alcançáveis e atingíveis, para que não gere estresse. E a gente precisa monitorar e acompanhar de pertinho. Começamos as nossas lives de quarta-feira à noite, tanto no Instagram como no YouTube. Lembrando que todas as segundas-feiras de manhã nós temos a nossa live devocional. Quarta-feira à noite nós temos aqui a nossa live no Instagram e no YouTube, sempre tratando de algum assunto importante envolvendo saúde como um todo. Hoje foi saúde mental e emocional. Quarta-feira tem mais. E a gente vai se vendo toda semana. Eu gostaria de aproveitar e te convidar para você aqui no YouTube se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo rico com um monte de gente que provavelmente está precisando. E você também aí do outro lado no Instagram, tá vendo no cantinho inferior direito da tela que você tem um aviãozinho? Envie essa mensagem. Diz fé e esperança para um monte de gente que porventura esteja precisando de orientação, de clareza, para saber gerenciar melhor sua vida, tá bom? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, visionário, que de maneira gentil reservou esse tempo para estar comigo e com a doutora Patrícia, para conversar de um assunto tão importante que envolve saúde, tá bom? Saúde mental e emocional. E eu espero ver vocês na próxima segunda-feira de manhã, cedinho, às 6 da manhã. Doutor Charles, 6 da manhã, sim, 6 da manhã. A gente quer dedicar as primeiras horas do primeiro dia útil de cada semana ao nosso Deus, para que Ele nos conduza da melhor forma possível e que a gente seja bem sucedido em todos os nossos empreendimentos. E quarta-feira a gente está aqui. Tamo junto, fica comigo, faça um excelente dia, na verdade, excelente resto de noite. E a gente vai se falando por aqui. Um abraço, gente. Muito obrigado.